O vento atravessa pedras negras, e Jerusalém respira fumaça como se fosse inverno. Onde havia cânticos, agora há um silêncio que estala, quente entre ruínas ainda. O segundo templo não era só edifício, era calendário, tributo, perdão e identidade. Em 70 DC, isso vira pó, e o pó entra nos olhos de todos. Eu caminho como testemunha tardia, seguindo marcas de fogo em cada degrau quebrado. Ninguém sabe ao certo quantas horas durou, mas a memória mede séculos inteiros. Os relatos antigos, sobretudo Joséfo, descrevem uma cidade presa entre romanos e facções. Antes do cerco fechar, Jerusalém já sangrava por dentro, desconfiada, dividida, armada hoje. É assim que começa nosso retorno, não ao heroísmo, mas à fratura humana. Escute, ao longe martelos romanos, aqui ratos nas cinzas e passos cautelosos só. Cada pedra caída pergunta o mesmo: quem ordenou? Quem cedeu? Quem perdeu o controle? E quando o centro do mundo desaba, o que sobra para reconstruir a alma? 4 anos antes, a revolta acende e o poder local perde o chão. Roma responde com legiões, mas Jerusalém responde pior, com suspeitas e disputas internas. Grupos rivais controlam ruas, depósitos e portas, brigando até sobre quem negocia a paz. Joséfo fala de incêndios em armazéns, um ato que transforma grão em arma política. Para alguns, resistir era pureza. Para outros, resistir era poder, com punhais escondidos. As noites ficam cheias de sussurros e qualquer batida na porta parece sentença. O povo comum tenta viver, busca água, teme rumores e evita olhar homens armados. Sacerdotes e líderes tentam manter rituais, mas o pátio já assente a guerra. O templo guarda tesouros e tributos, por isso proteger vira também controlar tudo. Quando Vespasiano vira imperador, Tito assume a campanha para o fechamento final. A cidade escuta trombetas ao longe, mas a verdadeira ameaça está na cisão interna. E no meio dessa briga, a esperança vira moeda, trocada por comida e proteção. Na primavera de 70, as legiões cercam Jerusalém, cortando estradas, hortas e poços. De fora, máquinas de cerco rangem. De dentro, a cidade aprende o preço do dia. Farinha some primeiro, depois sal, depois óleo. Então o pão vira lembrança amarga. O mercado vira tribunal. Um punhado de cevada vale uma joia ou uma denúncia. Famílias escondem reservas sob tábuas e aprendem a mentir com a própria respiração. A fome não é só dor, é barulho baixo, constante, que muda decisões. Os romanos erguem uma linha de fortificações para impedir fugas e esmagar lentamente. Quem tenta sair à noite pode morrer por flechas ou por suspeita de compatriotas. O cheiro da cidade muda, suor velho, lixo, fumaça e água estagnada sempre. Dentro do templo, o sacrifício continua por um tempo, como desafio contra o inevitável. Mas cada dia de cerco é uma lâmina. Corta corpos, corta fé, corta confiança. E quando a fome vence, o homem não vira monstro, vira apenas vazio, perigoso. Para Roma, Jerusalém é uma rebelião. Para muitos judeus, é o coração do mundo. O templo organiza festas, justiça, impostos e peregrinação. Sua queda é colapso social. No pátio, pedras polidas guardam marcas de milhares de sandálias, agora cobertas de fuligem. Os defensores usam o complexo como fortaleza, porque suas muralhas e terraços dominam terreno. Para os romanos, tomar o templo significa quebrar o símbolo e o cofre ao mesmo tempo. Tito cerca, negocia, ameaça, e cada tentativa falha endurece ambos os lados mais. No alto, o ouro refletia a luz,
Mas em guerra, brilho vira alvo fácil. A cidade ouve o som das torres de cerco, como dentes mastigando pedra antiga. Dentro, há preces e acusações. Fora, há a disciplina militar e cálculo frio de tempo. Quando um lugar reúne céu e economia, seu incêndio vira mensagem para todas as províncias. Nada disso impede o fogo, porque um cerco termina quando alguém perde a última escolha. E então, numa noite pesada, a fumaça deixa de ser presságio e vira fato. Os relatos divergem sobre o primeiro incêndio, mas concordam no pânico que se espalha. Uma faísca encontra madeira seca e o ar do pátio vira uma garganta ardendo. O som muda, estalos de vigas, gritos curtos, metal batendo e passos correndo sem rumo. Alguns tentam apagar, outros atacam, outros saqueiam. Numa noite assim, ordem é lenda. Tito, dizem as fontes, queria preservar o santuário, mas o fogo não obedece intenções. Soldados se empurram em corredores estreitos, cegos de fumaça, ouvindo ordens contraditórias acima. Sacerdotes carregam utensílios, tentando salvar o que pode ser salvo, com mãos tremendo. Ao redor, a multidão não vê estratégia, vê só o céu ficando vermelho e baixo. O calor empurra o ar como parede, respirar dói e o ouvido zune. E quando o telhado cede, o estrondo parece fechar a história numa caixa de pedra. O ouro derrete e escorre, e depois será arrancado entre blocos, segundo tradições posteriores. Na manhã seguinte, o lugar mais sagrado parece um forno extinto, ainda soltando cinza. Com o templo tomado, a guerra vira inventário, o que se leva, o que se queima. Objetos rituais, metais e tecidos mudam de mãos e a cidade perde seu brilho. O saque não é só ganho, é demonstração. Roma mostra que pode tocar o intocável. Em Roma, anos depois, o arco de Tito exibirá o cortejo com a menorá. Aqui, no chão, a menorá é ausência, e a ausência pesa mais que bronze. Prisioneiros são reunidos, contados, separados. Alguns viram escravos, outros são mortos sem registro. As ruas ficam cheias de corpos e pedra, e entre eles, cartas, amuletos, chaves. Uma chave é promessa de retorno, mas também prova de que a casa deixou de existir. O som da vitória romana não é canto, é madeira quebrando, correntes arrastando, ordens secas. Quando a poeira baixa, surge um vazio administrativo, sem templo, sem centro, sem calendário comum. A cidade que sustentava peregrinos agora sustenta apenas patrulhas, e a fome vira rotina. O que era culto se torna lembrança, e a lembrança começa a disputar espaço com a vergonha. Os sobreviventes procuram parentes, e muitas perguntas não encontram resposta. Apenas silêncio agora. Alguns são vendidos longe, outros se escondem em aldeias. Todos carregam o mesmo cheiro de cinza. A fé sem templo precisa de novas mãos, mestres, textos, mesas, pequenas sinagogas. Segundo tradições rabínicas, em Yavne, estudiosos reorganizam lei e memória para sobreviver juntos. O trauma não apaga a vida, ele a dobra, como o pergaminho guardado com pressa. Quem viu o fogo aprende a temer celebrações altas, prefere a oração baixa, doméstica. Algumas datas viram luto fixo, e o luto vira calendário, quando o calendário antigo se foi. Nas estradas do Império, refugiados ouvem línguas novas, mas repetem nomes antigos em segredo. Cada geração pergunta onde fica o centro, e a resposta aponta para dentro, não para a pedra. A perda do templo também vira argumento político, usado por Roma para intimidar outras cidades. Mas a intimidação falha quando memória vira canção, e canção vira instrução para seguir.
Ainda assim, há noites em que um sobrevivente sonha com mármore intacto e acorda tremendo. Séculos passam, impérios mudam, mas o vazio do templo continua sendo referência de ausência. Arqueólogos encontram cinzas e pontas de flecha. Textos antigos completam o que falta. Nada disso devolve 70 depois de Cristo, mas aproxima o ouvido do barulho verdadeiro daquela noite. O chamado Muro Ocidental é parte de um enorme muro de contenção herodiano. Ele não é o templo, mas vira ponto de choro, porque a ruína precisa de lugar. Trauma coletivo funciona assim: procura pedra, procura gesto, procura palavras que não queimem. Quando contamos esta história, não procuramos espetáculo, procuramos entender como a cidade foi quebrada. Entre fome e facções, entre cerco e fogo, a destruição parece menos um instante. Parece um processo, lento e humano, em que escolhas pequenas empurram o abismo. E o que sobra é o eco, cinza nas unhas, nomes na boca e um futuro incerto. Se você sentiu esse peso, escreva nos comentários qual ruína histórica devemos atravessar juntos. Inscreva-se ao eco do passado, porque lembrar também é resistir ao esquecimento hoje.